pessoal, agora vamos ver aqui a reflexão em relação a uma reta. Então, eu tenho aqui um polígono de 4 lados, né, que é denominado por Q1, e uma reta F. Quero fazer a reflexão, então, do polígono, né, em relação a esta reta F. Então, vou selecionar aqui a ferramenta reflexão em relação a uma reta. Aí eu vou selecionar primeiro o objeto e depois a reta de reflexão. Está aqui, posso selecionar o objeto por aqui e a reta de reflexão. Pronto, já foi feita a reflexão, né? Vou apertar ESC para selecionar aqui a ferramenta mover, né? Então agora eu posso, por exemplo, mudar a posição da reta e observar o que acontece com os objetos, ou melhor, né, com o objeto que está sendo refletido aqui, né? Bom, além de fazer a reflexão pela ferramenta aqui, né, que a gente encontra aqui na caixa de ferramentas, é possível também fazer por linha de comando, tá? Então eu vou ocultar aqui a reflexão, né? Então a reflexão aqui é uma linha, vou ocultar. Vou ocultar os pontos, é A', B', C', D'. E vou fazer a mesma reflexão aqui, só que pela linha de comando. Então vou digitar reflexão, aparece alguma sintaxes, eu quero a reflexão de um objeto em relação a uma reta. Então é a segunda opção que aparece aqui, tá? O objeto é o Q1, a reta é F. Dá OK, pronto. Também já temos ali a reflexão, ok? Bom, essa reflexão eu vou ocultar ela e agora eu vou fazer aparecer a primeira reflexão que a gente fez. O resultado foi o mesmo, tá vendo, pessoal? Para fazer a reflexão em relação a um ponto, também existe uma ferramenta própria para fazer isto. Está aqui, reflexão em relação a um ponto, seleciona. Agora a gente deve escolher qual é o objeto e depois o centro de reflexão, o ponto, né, pelo qual o objeto será refletido. Então o objeto é este daqui, é um triângulo, é o triângulo T1, e o ponto é o D. Selecionou, pronto, a gente tem a reflexão do triângulo em relação ao ponto D, né? Então aqui a gente consegue observar, né, que a reflexão em relação a um ponto, né, mantém a forma e as dimensões. Tá vendo? A gente vai ter como resultado um triângulo congruente ao primeiro. Bom, a mesma coisa pode ser feito também por linha de comando, pessoal. Eu vou ocultar esse triângulo aqui, que é o triângulo resultante. Os pontos, A', B', C'. Por linha de comando, é bem simples, é só digitar aqui reflexão. Vai aparecer alguma sintaxe, a gente quer a reflexão do objeto em relação a um ponto. Agora é a primeira opção que aparece aqui. O objeto é o T1, o ponto é o D, maiúsculo. Tecla Enter, e aí a gente já tem também o resultado, né? Obviamente que esse resultado coincide com a primeira forma de fazer, né? Ou seja, quando a gente fez aqui com a ferramenta, né? Reflexão em relação a um ponto, é a mesma coisa. Agora vamos ver a ferramenta que faz uma translação, né? Então, vou selecionar aqui translação por um vetor. O que a gente tem que fazer? Selecionar primeiro o objeto e depois o vetor. O objeto a ser transladado é esse triângulo aqui, que é o T1. E o vetor que eu vou utilizar é o U, esse vetor aqui. Selecionei, pronto. Já tem a translação aqui. Então, ó, posso aumentar o vetor, o comprimento do vetor,
né? E a gente tem a translação. O que a translação faz? Cada ponto do objeto é transladado pelo vetor respectivo. Então, esse ponto C aqui, por exemplo, ele vem parar aqui, que é justamente a translação feita pelo vetor U aqui, beleza? Bom, também podemos fazer a mesma coisa utilizando linha de comando. Tá? Então, eu só vou ocultar o resultado dessa translação. Então, vou ocultar também os pontos C', D' e linha. E vou fazer aqui por linha de comando, só digitar transladar. Vou selecionar a primeira opção aqui, ó, transladar, objeto, vetor. Então, o objeto é o triângulo chamado de T1, vou digitar aqui, e o vetor tem nome igual a U. Então, digita U, pronto. Temos a translação também por linha de comando. Bom, na linha de comando aparece uma outra sintaxe. Vamos ver do que se trata esta outra sintaxe aqui. Então, eu vou digitar novamente digitando só as 3 primeiras letras, já tem algumas opções aqui, ó, transladar, objeto vetor, foi essa a opção que a gente escolheu agora mesmo. E tem uma segunda opção aqui, ó, transladar vetor ponto inicial. Então, eu vou colocar aqui o vetor U, né, que é o único vetor que nós construímos aqui. E o ponto inicial, vou colocar F, que é o ponto que está aqui na janela de visualização. Então, vou apertar a setinha para o lado, ou Tab, e digitar F maiúsculo. Olha o que acontece. O vetor U, ele próprio, né, é transladado de forma que ele mantém a direção e o sentido, mas a origem dele passa a ser o ponto F que a gente selecionou. Olá, pessoal. Nós vimos aqui as isometrias, né, no plano. Agora a gente vai ver a homotetia, né? Então eu fiz aqui um triângulo e eu tenho um ponto aqui que vai ser o chamado centro da homotetia. Tá? Eu vou selecionar a ferramenta homotetia. E aí essa ferramenta diz para a gente selecionar primeiro o objeto, depois o centro e entrar com a razão da homotetia. Então eu vou selecionar o objeto, que é esse triângulo, o ponto de referência para fazer a homotetia e agora a razão da homotetia. Eu vou digitar aqui 2. Clico em OK e a gente tem aqui um outro objeto que é o resultado dessa homotetia. Vamos lembrar o que é a homotetia, né? Bom, então, o que é a homotetia do ponto E em relação ao ponto D, né? Tomando o ponto D como centro da homotetia. Então, a homotetia do ponto E será um ponto F, tal que a distância de F até o centro da homotetia, dividido pela distância de E até o centro da homotetia, seja igual à razão da homotetia. Neste exemplo, a gente colocou que a razão da homotetia é igual a 2. Isso significa que a distância de F até D, dividido pela distância de E até D, vai ser sempre igual a 2. Né? Então, a gente pode perceber aqui, ó, movimentando, né, essa razão. Então, a razão eu coloquei aqui, ó, a razão se mantém constante, sempre igual a 2. Né? E o ponto, ele obviamente deve pertencer, o ponto F, né, que é o resultado da homotetia do ponto E pelo centro D, o ponto F ele tem que estar na reta aqui, né, ou melhor, na semi-reta, né, DE, né, nesse sentido aqui. Né? Então,
só tem essa possibilidade aqui para o ponto F. Bom, como nos exemplos anteriores, né, a gente pode também fazer a homotetia por linha de comando. Neste caso aqui é a mesma coisa, pessoal, só que eu vou criar um controle deslizante para ser a razão da homotetia. Tá? Então vamos selecionar a ferramenta controle deslizante, clica em algum ponto na tela, né, na janela de visualização, e aqui a gente pode escolher o nome para esse controle deslizante. Tá? Eu quero que ele seja a razão da homotetia, vou chamar aqui de R. Nesse caso, a razão é um número mesmo, não um ângulo, né? E eu quero que essa razão varie de 0 até 5, tá? Com um incremento aqui vou colocar 0,1. Aqui no GeoGebra, em vez de vírgula para números decimais, a gente deve usar o ponto. Clique em OK. Então, eu tenho aqui a nossa razão da homotetia. Agora sim, eu vou fazer a homotetia do triângulo, que é denominado aqui T1, né, pelo ponto D, ok? Então, vou digitar na linha de comando homotetia, dá duas opções, eu vou escolher a segunda, tá? Eu quero escolher o centro. Então, eu tenho que colocar aqui o nome do objeto que vai sofrer a homotetia, que é o triângulo T1. A razão da homotetia agora será controlada, né, por este valor aqui, né? Então, que é o R, é o nosso controle deslizante. O centro da homotetia é o ponto D. Pronto. Então, eu tenho aqui. Aí, depois que você digita, você tecla Enter e a gente tem aqui o resultado da homotetia. Veja que o controle deslizante está valendo 2. Né? Então, eu tenho a mesma homotetia que eu tinha feito com a ferramenta aqui, né? Agora eu posso mudar essa razão, ó, tá vendo? Ó o que acontece quando a razão é 1. Quando a razão é 1, né, a gente tem uma figura congruente à original, né? Quando a razão é menor do que 1, olha o que acontece, ó, a figura ela mantém a forma, né? Ela não é distorcida, tá? Porém, as suas proporções mudam, né? E neste caso, quando a razão é menor do que 1, a razão está entre 0 e 1, a gente vai ter uma figura menor do que a original. Ela diminui de tamanho, né? Mas mantém a forma, beleza? E quando a razão é maior do que 1, ela aumenta de tamanho. Quando a gente digita aqui no campo de entrada homotetia, né, aparecem duas sintaxes possíveis. A gente usou a segunda sintaxe, que é sugerida, né, onde a gente digitou o objeto, a razão e escolheu o centro da homotetia. Eu vou pegar agora a primeira sintaxe, que só exige colocar aqui o objeto, né? Então o objeto é o T1, e a razão. Não exige que a gente digite o centro da homotetia, quer dizer, não precisa escolher o ponto de referência. Vou colocar R. O que acontece? A gente já tem a homotetia aqui. E qual é o centro nesse caso, já que a gente não escolheu o centro da homotetia? É a origem do sistema de coordenadas. Então, vou exibir aqui o sistema de coordenadas, os eixos x e y. Então, esse ponto aqui, né, que é o ponto de coordenadas 0, 0, que é o centro da homotetia. Tá? Então, a gente pode perceber isso se a gente movimentar aqui o controle deslizante, mudando a razão da homotetia. Ó. A gente pode também tirar esse ponto aqui, que faz parte do objeto, da origem do sistema de coordenadas. Né? Podemos colocar esses pontos em outra região do plano.
mas a origem do sistema de coordenadas continua sendo o centro da homotetia. Tá?